E o ponto 5, não coloquei aí, mas eu vou ler que ele é pequenininho, é só para complementar. Ele diz assim: é somente no estado de glória que a vontade do homem é perfeita e imutavelmente livre para fazer o bem. Isso nós também já comentamos aqui. Eu só consigo fazer o bem quando? Quando eu estiver no estado de glória. É aquela coisa, eu já sou santo, sim, mas totalmente ainda não. Só no estado de glória. Certo? Esse é o ponto número 5. Aí nós vamos para o capítulo 10, da vocação eficaz. Existem várias formas de a gente falar esse ponto. Ela pode ser chamada de vocação eficaz, chamado eficaz, alguns usam chamada eficaz, mas aí dá uma certa dúvida na gente, porque chamada é uma coisa, chamado é outra, né? E, além disso, pode ser também da graça irresistível. É a vocação, é o chamado eficaz. Esse que a irmã falou agora há pouco. Quando Deus chama, Ele chama mesmo e a gente vai. É exatamente isso. É irresistível. Então, o primeiro ponto, o que é que ele diz para a gente? Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente esses, aprove Ele, no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente. Por isso que eles falam chamado eficaz. Por sua palavra e por seu Espírito, daquele estado de pecado e de morte em que estão por natureza a graça e a salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando suas mentes espiritual e salvificamente para entenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando sua vontade por seu infinito poder, determinando-os ao que é bom e eficazmente atraindo-os a Jesus Cristo, mas de tal forma que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. Então vamos lá, ponto a ponto. Primeiro, nós vemos que os salvos, os eleitos de Deus, são aqueles a quem Deus predestinou para a vida. Nós vamos ver, terminamos de ler agora há pouco Romanos 3, vamos lá para o 8. Eu vou ler um texto aqui. Romanos 8, 29. Acompanhe comigo aí o que é que diz Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, todos aqueles que ele predestinou. Quem ele predestinou? Os que de antemão conheceu. Então primeiro ele conheceu, depois ele predestinou. Aí vamos seguindo. Somente esses que foram predestinados, aprove a ele no tempo determinado e aceito, chamar eficazmente por sua palavra e seu espírito. Então, qual é a forma de sermos chamados por Deus para um estado de graça? Pela palavra e pelo espírito. Então, nós vamos lá para o texto, por exemplo, de Romanos 10, só virar a página aí. Romanos 10, versículos 16 e 17. O que diz o 16? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Boas novas a gente chama de quê? O evangelho. Ok, então nem todos os israelitas aceitaram o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então, primeiro nós somos chamados pela palavra. E quem é que implanta essa palavra e nos faz entender essa palavra? O Espírito. E João 14, versículo 8 diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse convencimento é o que nos faz entender essa palavra, porque quando eu olho para essa palavra, eu vejo, eu sou pecador, ou seja, eu estou convencido agora do pecado. Aí eu digo, eu preciso que Deus me salve através de Cristo. A justiça é a justiça de Deus.
Mas quem é que faz com que essa justiça seja satisfeita? É Cristo, porque Ele não pecou e se entregou por nós. Então, eu sei que sou pecador, eu sei que necessito da justiça de Cristo, e eu sei que se eu não for alvo da justiça de Cristo, eu serei condenado e o juízo sobre mim será muito pesado. O Espírito me faz entender isso através da palavra. Então, Ele, através da palavra e do Espírito, nos tira do estado de pecado e de morte e nos leva para a graça e para a salvação por meio de Cristo. Como é que Ele faz isso? A maioria das vezes que eu oro antes da pregação, eu digo: Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente. Porque se nós formos iluminados pelo Espírito, entenderemos a palavra. Sem a iluminação do Espírito, nós somos como um homem natural, que não discerne as coisas espirituais. E aí nós temos, iluminando as suas mentes, espiritual e salvificamente. Por que o Espírito então nos ilumina a mente? É só para que a gente entenda o que está lendo? Não, é porque entendendo o que estamos lendo, nós teremos fé. A fé vem pelo e o ouvir a... Então o Espírito precisa nos iluminar dentro da palavra para que essa fé seja produzida por Deus em nosso coração. Então é assim o Espírito vai nos ajudando a entender as coisas de Deus. Tira então o coração de... Aí Ezequiel 36, 26. Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. O que ele está querendo dizer com isso? Tirar o coração de pedra e da carne. Um coração que é obediente, né? Outra coisa, é um coração que antes era insensível, era de pedra, e agora é sensível à voz de Deus, às coisas de Deus, que é de carne. E isso, quem foi que fez isso? Foi o Espírito Santo, né? O Espírito Santo tira a insensibilidade do nosso coração. E aí ele vai fechar aqui dizendo o seguinte: renova a sua vontade. A vontade do homem para quê? Para o mal. Mas ele renova a sua vontade, e nós vimos anteriormente, que ele renova a sua vontade o capacitando a escolher o bem. E ele diz, pelo seu infinito poder, determinando usar o que é bom, eficazmente atraindo a Jesus Cristo. Ou seja, eficazmente não existe falhas no projeto de Deus, não existe falhas no agir do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo chegar para Deus e dizer: eu errei, eu falhei, eu não consegui convencer aquela pessoa, eu não consegui mudar o coração daquela pessoa, eu não consegui chegar até o coração dela e tirar o que era de pedra e colocar alguma coisa de carne. Eu falhei. O Espírito Santo não falha, porque Deus também não falha, e Deus é Espírito. Então não tem condição de falhar, é eficaz. Nós somos atraídos de uma vez por toda e não seremos de forma alguma perdidos por Cristo. E ele diz também o seguinte: de tal forma que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos por sua graça. Nós não somos obrigados, no sentido de que ninguém amarra a gente e traz para a igreja e diz assim: agora levanta a mão para você ser um crente, para você ter vida eterna. Não, nós vemos muito livremente aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, agora eu reconheço, eu sou pecador, eu preciso do teu perdão, muda a minha vida. Isso, por que nós chegamos e fazemos isso? Veja que ele já falou, depois de toda a ação do Espírito Santo. É por isso que o homem chega até aqui. É por isso que o homem diz: eu preciso de Deus. Antes ele não precisava, ele não olhava dessa forma. Mas quando o Espírito toca, aí ele reconhece. Ele foi convencido e convertido de fato, né? Então nós entendemos dessa maneira, que quando de fato o Espírito trabalha na nossa vida, nós chegamos ao ponto de reconhecer o quanto somos pecadores e o quanto dependemos de Deus, né? Mas ainda tem um texto aqui que eu gostaria que vocês pudessem ler, é João 6,44, quem achar pode fazer a leitura. Evangelho de João 6,44, para a gente fechar esse primeiro ponto aí. Isso.
Isso, exatamente. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai que enviou a Cristo não o atrair, não o trouxer. E ele diz que o ressuscitará no último dia. Ou seja, nesse meio tempo, entre o chamado e o último dia, muita coisa vai acontecer. Você vai pecar, você pode até cair, no sentido de que você errou, mas você não cai mais desse estado de graça. Você não perde mais. O seu pecado é simplesmente porque a natureza ainda está aí dentro. Não foi tirada a natureza pecaminosa, foi tirado de você o prazer pelo pecado. Mas você ainda faz, porque você se inclina a isso. Então, não tem como irmos a Cristo se não formos primeiramente atraídos por Deus. Não tem como alguém dizer assim: eu amo a Cristo, se antes ele não foi motivado por Deus a ter esse amor, a ter esse temor e tremor diante de Deus. Então, dessa maneira a gente percebe nesse primeiro ponto que, de fato, aqueles que foram predestinados para a vida participam de algo muito especial, que é o projeto eterno, o plano eterno de Deus para a salvação dos seus. Nós somos parte do povo escolhido de Deus. Isso tem que trazer para a gente consolo, conforto e muita alegria e confiança de servir a Ele. Vamos para o ponto 2? Está já terminando, só são mais 3. O próximo diz o seguinte: este chamamento eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de coisa alguma prevista no homem, que, quanto a este chamamento, é totalmente passivo, até que, sendo vivificado e renovado pelo Espírito, seja desse modo capacitado a responder a este chamamento e a abraçar a graça oferecida e comunicada nela. Vamos tentar entender isso aqui. Então, o chamado eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus. É por isso que, quando nós falamos de chamado eficaz, imediatamente nós olhamos para a graça irresistível do Senhor. Não tem como resistir e dizer: Senhor, eu não quero ser salvo. Não tem como dizer, depois que Deus derrama sobre nós a graça, não tem como dizer: eu não quero mais essa graça. É a única coisa que você vai querer desejar, se de fato você foi alvo dela, é o que você vai querer desejar. E ele diz: não provém de alguma coisa prevista no homem. Não tem nada dentro de nós que faça com que esse chamado seja feito. Não é assim: Deus me chamou porque Ele viu que eu ia crer. Não. Ele sabia que sem o intermédio dele eu nunca creria. E a gente conhece quantas e quantas pessoas que vivem sem Deus e não creem. E aí, quando nós olhamos para a nossa própria vida, vemos: eu era exatamente como aquela pessoa, mas Deus atuou na minha vida e hoje eu creio nele. Essa é a grande diferença entre nós e os ímpios. E aí vai dizer: quanto a esse chamado, quanto a esse chamamento, nós somos passivos. Porque não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu. Isso não somente está lá no Novo Testamento, lá em Deuteronômio já fala sobre isso. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Então isso fica muito claro na nossa mente. Eu não escolho Deus, eu não escolho ter essa vida, eu não escolho ser bom, eu não escolho viver em santidade. Eu sou capacitado a fazer essas coisas. Então eu sou passivo nisso. Eu não produzo o bem se não for por Deus. Ele age ativamente. Eu não produzo vida em mim mesmo se não for por Deus. A gente falou aqui: se não fosse o sacrifício de Cristo, ainda estaríamos mortos. Então, percebemos dessa forma, então, que se
estávamos mortos, nós não participamos dessa vivificação. Fomos passivos, totalmente nesse chamado. Agora veja o que ele diz depois. Até que essa passividade vai acabar. Nós somos vivificados, até o momento da vivificação nós somos passivos. Mas depois de sermos vivificados e renovados pelo Espírito Santo, nós respondemos a esse chamamento. Então, existe um momento de você confessar que de fato serve a Cristo. E aí você olha o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós somos vivificados e renovados pelo Espírito de modo tal que nós agora podemos confessar: Jesus Cristo é meu Senhor. Mas isso não partiu de mim, partiu dele. Eu fui passivo até aquele momento. A partir do momento que eu estou vivificado e renovado, então eu respondo. Mas ele continua agindo. A minha atividade é responder. Mas quem me faz responder positivamente a esse chamado? O próprio Deus. Continua conduzindo minha vida. Agora é que ele conduz mesmo, porque eu fui transformado, renovado. E aí ele diz: abraça a graça oferecida nesse chamamento. Nós abraçamos a graça. Por que abraçamos a graça? Porque nós recebemos vida. Porque nós fomos renovados pelo Espírito, e então ele nos deu a capacidade de agora abraçar essa graça. Vivemos então pela graça. Quando você acordou hoje e tinha água na sua torneira, isso é fruto da graça de Deus. A gente entende isso? É graça de Deus. Você ter comida na sua geladeira, é graça de Deus. Você ter chegado até aqui hoje com saúde, é graça de Deus. As chuvas que caíram no último mês aqui na cidade, é graça de Deus. Tudo é fruto da graça de Deus. E tudo vem de Deus, e tudo volta para Deus quando nós respondemos positivamente a esse chamado. O texto que a gente poderia ilustrar esse segundo ponto seria Efésios 2, 8 e 9. A gente sabe o que aqui diz, não sabe? Efésios 2, 8 e 9. Vamos recitar? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse texto que nós acabamos de recitar, diz, não vem, mas vem de Deus. Então, é isso que ele diz, não é de uma coisa prevista no homem, mas vem de Deus. E isso nós assim cremos de fato. Vamos para o 3, é o penúltimo de hoje, e o texto que a gente vai olhar para o 3 vai servir para o 4 também, mas a gente vai passo a passo. Crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo, o qual opera quando, onde e como lhe apraz. Assim também se dá com todas as demais pessoas eleitas que são incapazes de ser exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então veja, eu falei aqui em outras semanas da criança que passa horas nascida. E eu disse que ela é pecadora. Sim, ela é pecadora. Porque nós já nascemos em pecado. Então isso não está incorreto. Só que aqui a gente vai agora falar não de crianças no geral. Nós estamos falando de crianças eleitas. A gente acabou de citar aqueles que são predestinados por Deus. Então, tem crianças que estão eleitas? Com certeza. Nós já fomos crianças. Já faz um tempo, mas fomos crianças. E éramos eleitos já naquela época? Já. Só que aqui a própria declaração diz que tudo acontece no tempo determinado por
Deus. Então teve um tempo de que a gente escutou a palavra e creu, mas nós já éramos eleitos, porque o texto de Romanos que eu li aqui, de 8, 29, diz que os que de antemão conheceu, também predestinou. Então, antes que você fosse nascido, Deus já tinha predestinado a sua salvação. E aí, quando ele diz crianças eleitas que morrem na infância, e nós temos muitos casos de criança que morre com 2, 3, 4 anos, de doença ou não, são regeneradas e salvas por Cristo. Ou seja, se elas são eleitas, elas são salvas através do sacrifício de Cristo. Os méritos não são delas, mas são de Cristo. E diz, o qual opera quando, ou seja, o tempo depende de Deus, onde, ou seja, o local também depende de Deus, e como, a maneira depende de Deus, como lhe apraz. E ele diz, assim também se dá com todas as demais pessoas eleitas, que são incapazes de ser exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. O que isso quer dizer? Como é que eu posso enxergar, por exemplo, uma pessoa que tem seríssimos problemas de retardo mental, mas é crente? Como é que eu faço? Eu vejo que a pessoa não entende muitas coisas, eu falo, ela parece que está assim, bem aérea, e aí, de repente, ela diz assim, Deus salva. Naquela dificuldade da mente dela, ela diz, Deus salva. Aí eu percebo o quê? Que pessoas que são incapazes de serem chamadas pela pregação, ou seja, chamadas exteriormente pelo ministério da palavra, Deus as regenera quando, onde e como lhe apraz. Eu sei como Deus fez? Não. Eu sei quando Deus fez? Também não. Mas eu sei que Ele fez, porque estamos falando de pessoas eleitas. Então as pessoas não vão entender, como é que fulano que tem retardo mental é crente e foi eleito por Deus? Eu não sei como Deus fez, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer com que a fé seja implantada no coração de qualquer pessoa, limitadas fisicamente, limitadas mentalmente, e as outras que se acham normais, mas são limitadas emocionalmente, são limitadas também mentalmente, no sentido que não entendem a palavra, mas Ele age nessas pessoas para que elas entendam e busquem. Então, não existe dificuldades para Deus. A criança morreu com 3 aninhos, se ela foi eleita, ela está salva. Mas aquela pessoa que tem problema, toma remédio, tarja preta, controlado, ela parece que não fala coisa com coisa, mas se ela foi eleita, Deus certamente a atingirá com a sua palavra em algum momento, e ela crerá para a vida eterna. E aí, para a gente juntar o ponto 4 e também ler um texto, e aí, havendo dúvidas, a gente também dá uma parada, o que ele diz aí? Os demais que não são eleitos, né, complementando a ideia, né, crianças eleitas, e depois a gente falou dos adultos que também são eleitos, mas eles têm dificuldades. E os demais, os que não são eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra, ou seja, ainda que escutem a pregação do evangelho, e recebam algumas operações comuns do Espírito Santo, lembre, nós recebemos operações especiais do Espírito Santo, mas ele age comumente, ainda que isso aconteça, não sendo eficazmente chamados pelo Pai, nem vão a Cristo e nem podem ir a Ele, e portanto não pode ser salvo. O texto que a irmã leu aqui, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, se não foram chamados pelo Pai eficazmente, não vão a Cristo. Não indo a Cristo, não são salvos. Aí a gente lembra o seguinte, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele diz, o que nos faz ser salvos? Ir a Cristo, porque indo a Cristo estamos indo a
Deus. Não tem como. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nisso nós entendemos que, sem receber as operações especiais do Espírito, e não sendo chamados pelo Pai, não tem como ir a Cristo, não tem como reconhecer a Deus, e não tem como ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio aqueles que não professam a religião cristã. Vai ter muita gente que, quando souber disso aqui, vai dizer assim: ah, mas na minha religião também prega o amor, também prega a bondade, a gente também tem fé. Mas aí você entende que, porque não serão salvos aqueles que não professam a religião cristã? Porque o meio de salvação é Cristo. E a única religião que tem como centro Cristo é a religião cristã. É isso. E amanhã, no nosso boletim, vai estar um texto que fala justamente sobre isso. É o texto do reverendo Augusto Nicodemos, que diz: Jesus odeia a religião? Mesmo? É uma pergunta. E esse texto vai mostrar que Jesus não odeia a religião, porque o cristianismo é uma religião. Mas qual é a função dessa religião? Nos ligar novamente a Deus. E como nós nos ligamos, nós que somos cristãos, nos ligamos a Deus? Ele é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então nós nos ligamos a Deus através de Cristo, por isso somos chamados cristãos. Então nós somos da religião cristianismo, e isso é a coisa melhor que pode acontecer com a gente, né? Então nós não podemos dizer que odiamos religião, porque a nossa religião é essa palavra que mostra Cristo e nos faz ser ligados de novo a Deus. E aí, complementando, ele vai dizer: por mais diligentes que sejam em moldar suas vidas em consonância com a luz da natureza e com a lei daquela religião que professam. Então vai ter uma pessoa que vai dizer: eu sou budista, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sigo tão direitinho as regras do budismo, será que eu não vou ser salvo? Não. Por mais diligentes, preocupados, cuidadosos que sejam com a religião que professam, se não tiverem Cristo como centro das suas vidas, não serão salvos. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode fazer a maior quantidade de caridade que o mundo já viu, mas se não tiver Cristo como centro da sua vida e no seu coração, você não é nova criatura, você não está salvo. Só o nome de Cristo. Exato. Se não for por Cristo, não há vida. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Buda não vivificou ninguém, Maomé não vivificou ninguém, e em nenhum outro há salvação. Atos 4,12. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nisso nós vemos que, independente da pessoa ser boa, aparentemente, né, ela não vai ser salva pela sua bondade ou porque ela segue uma religião e as regras da religião, somente se estiver de conformidade com o que Cristo nos ensina. Então, asseverar e manter que elas podem ser salvas é muito pernicioso e algo a ser abominado. Dizer assim: ah, vai ter muito muçulmano no céu. Bom, aí eu pergunto: o centro da vida deles é Cristo? Não. Então, se o centro da vida deles não é Cristo, então eles não vão estar lá. Porque quem vai estar lá é Cristo. E Cristo vai receber os que confiaram nele, os que foram atraídos pelo Pai, entregues a Ele. Então eu não posso dizer isso, por mais que seja triste olhar para pessoas que nós gostamos e que seguem outras religiões e dizer: você não está indo para o céu, mas nós seremos mentirosos se dissermos o contrário. E ele diz aqui que é algo pernicioso e a ser abominado. É abominável mesmo você dizer que existe outro caminho de salvação que não seja Cristo, porque a palavra diz o contrário. Então nós ficamos com o que a palavra diz. Então, onde é que nós vemos isso? João 3,16. Vamos abrir lá? Só para a gente recitar da forma melhor possível. O que é que diz?
João 3,16. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos que Deus nos amou, a nós, seus escolhidos, de tal maneira que deu o seu Filho, a quem ele já tinha entregue a nossa vida, certo? A nossa vida, né? Ele já tinha entregue a nossa vida a Cristo. E então ele nos amando, nos envia a Cristo, e nos enviando a Cristo, faz com que aquele que nele crê não pereça, mas vive eternamente. Diga, irmão. Uhum. Sim, sim, com certeza, com certeza, já era. Aham. É, a palavra é essa mesmo. A certeza de salvação era tão grande para ele que as palavras de Jesus de modo algum poderiam soar mentira. Jesus não ia dizer aquilo se de fato ele não fosse um dos seus filhos. Então, de fato, a palavra exata é essa. Ladrão da cruz, que Cristo diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era predestinado? Pela graça de Deus, ele era predestinado. E a graça é tão grande na vida daquele homem que ele encontrou com o maior meio de graça. Ele encontrou com o próprio Cristo. Ele estava lado a lado com Cristo. E ele reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. E é por isso que ele disse: lembra-te de mim, né? Então a gente tem essa grata certeza de salvação quando nós entendemos que, apesar de tantos atropelos que nós tivemos na vida, nós fomos salvos por Deus no momento determinado por Ele, porque lá atrás nós já tínhamos sido predestinados. Doutrina da predestinação, da eleição, é o que mais conforta o nosso coração, porque hoje, no meio de 7 bilhões de pessoas, mais até, estamos aqui nós, salvos pela graça, mediante a fé. E a gente não fez nada para isso, foi Ele que fez por nós. Então, que a gente guarde no coração essa palavra e essa alegria de termos sido predestinados por Deus para uma vida eterna com Ele, alvos da graça, transformados pelo Espírito e preservados até o dia final. Nós sabemos em quem temos crido e estamos muito certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o último dia.